Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Paz seja convosco. Bom, estamos aqui no nosso 84º dia da nossa campanha dos 100 dias aí para um romper sobrenatural na nossa vida. E neste dia tão especial, eu não sei como que está aí os milagres na sua vida, mas eu posso dizer e saber muitos milagres que têm acontecido na vida de tantos que eu tenho ouvido. Por quê? Porque quando nós cumprimos o princípio da palavra, ela volta para as nossas vidas como bênção e como milagre. E aqui tem sido princípios no qual nós temos aprendido e ouvido, né? Então, vamos lá. Para esse dia, o dia, no caso 84 da nossa campanha, daqui a pouco já estamos aí encerrando. Hoje, sexta-feira, dia 28. Que delícia, queridos! Neste dia, nós já estaremos aqui também comemorando aí o culto de mulheres que acontecerá hoje à noite na igreja, né? E do que nós estaremos falando? Qual é o tema? Está falando que como sal, como nós podemos influenciar esse mundo, qual é o significado quando o Senhor fala que nós somos o sal da terra. Quando vai falando sobre isso, eu quero que você pense comigo que o que é o sal? O sal é aquilo que vai em menos quantidade na comida, porque o sal é uma pitadinha, é o que tem de menos, vamos dizer assim, quantidade, mas ele faz toda a diferença. Não importa o prato bonito, não importa o prato delicioso com todos os temperos. Se não tiver o sal, a gente chama de comida de hospital, não é isso? Porque comida de hospital, qual é o problema da comida de hospital? Não tem sal. E por que não tem sal? Para controle da pressão, porque o sal é aquele que dá o sabor, mas ele também, nós sabemos, para quem tem pressão alta, isso é um perigo, né? Pois é, nós somos este sal, um sal na medida certa, que não é para salgar, é só para trazer o tempero. Então, se nós fizermos o nosso papel de simplesmente, em pequenas doses diárias, nós mostrarmos o Senhor Jesus, é o suficiente. É o tempero que esse mundo precisa. Nós nunca seremos a maioria, porque o sal nunca é grande quantidade. Por mais que se coloque sal, tenha que se ter uma grande quantidade de alimento, de comida, para se colocar uma grande quantidade de sal. Então, não seremos muitos, não vai acontecer isso, mas os poucos, como diz a palavra de Deus, esses poucos conseguem fazer a diferença nessa terra, conseguem dar sabor a essa terra. Então vamos ao tema de hoje, já no caso falando para vocês do que estará acontecendo hoje à noite, que é o nosso culto de mulheres. Você já está convidado, porque apesar de ser culto de mulheres, homens, crianças e todos estão convidados a estar conosco, tá bom? Mulheres de todas as idades, de bebês até as mais experientes. Bora lá aprender um pouco mais como nos relacionarmos com o Senhor e como sermos usados pelo Senhor aqui nessa terra, como podemos trazer esse tempero que tanto é necessário para não tornar essa vida tão sem graça, gente. Porque o que tem acontecido com as pessoas é que a vida está sem graça, a vida está sem sabor, a vida está sem sal. Que tal, por onde eu e você passarmos, podemos trazer um pouquinho de gosto na vida daqueles que estão à nossa volta? Vamos então ao nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje diz assim, ó, tá no 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então o segredo não está na quantidade, mas o segredo está na predisposição do nosso coração de entregar com alegria ao Senhor, né? E o livro, você que está com o livro aí na sua mão, ele vai contando a história, né, de uma caravana que passava, né, ali numa aldeia. E quando ele passava nessa aldeia, ele
se encontrou, no caso ali, com o rei dessa aldeia e entregou de oferta para esse rei 3 sementes. E esse rei pegou e deu 3 diamantes para essa pessoa que estava nessa caravana, conduzindo a caravana. Olha que legal o que aconteceu. Aí quem estava na caravana disse assim: uau, se eu tivesse entregado mais sementes, eu teria tido mais diamante. Eu recebi conforme eu dei. É por isso que a palavra diz que aquele que dá, dê com alegria. Porque aquilo que você entregar, com certeza o Senhor vai te devolver. Mas Ele não vai te devolver semente. Ele vai te devolver em diamante. Qual é o diamante que você está precisando nesse momento? Qual é o diamante da minha vida? Qual é o diamante da sua vida? De repente, o diamante que você precisa, de repente não é dinheiro. O diamante que você precisa, de repente, é uma cura. A restauração da sua família, né? Você precisa que alguém se volte ao Senhor. Você precisa de algo muito precioso. Então, quando o Senhor te pedir no seu coração, ou melhor, de repente Ele nem te peça, você voluntariamente, porque você reconhece que o Senhor é aquele que te dá todas as coisas, você entrega para Ele algo, entrega para Ele de alguma maneira que vá fazer diferença no reino, e Ele vai te devolver em diamante. 3 sementes para 3 diamantes. Quantos diamantes você precisa? Vamos colocar que esse diamante seria 3 pedidos. Para cada pedido, um diamante. Para cada pedido, uma oferta. Ao Senhor. E Ele vai sondar o seu coração e te dar conforme aquilo que você entregou. Se você entregou 1, Ele vai te devolver em diamante. Então, essa história eu achei bem legal aqui no livro, mas ele vai continuando dizendo sobre outros também, né? Tem um chamado aqui, um tal de Kraft, J.L. Kraft. Ele foi um grande industrial de laticínio, está dizendo aqui, né? Quase na falência, voltou-se para o Senhor, tornou-se dizimista fiel e um grande semeador. Kraft se transformou no maior empresário no ramo, no caso de laticínios do mundo. Não se cansava de dizer que fazer aliança com Deus é a melhor maneira que o ser humano pode encontrar para negociar. Uau! Imaginou eu e você chamarmos o Senhor para ser sócios da nossa vida, né? E a nosso sucesso, nós entregarmos para Ele com glória, com honra, dizendo: o Senhor fez isso. Independente do quão inteligente, esforçado, trabalhador que você seja, o que nos enriquece é a bênção do Senhor. Então, não é sobre o quanto você entrega, mas o quanto você entrega da sua vida, o quanto você entrega daquilo que você recebe com alegria. Aquilo que você tem feito, você tem entregado ao Senhor com alegria? Se você tem entregado ao Senhor com alegria, tudo certo. Tá tudo certo. Ele não deve nada a ninguém. Tem mais uma história aqui que eu achei bacana, eu quero que você acompanhe aí, que fala assim, né? Aqui está falando de um outro. Certa vez, Chester White, grande banqueiro americano, parou para orar em uma igreja em Boston. Diz assim. Ele fala assim, ele orou dessa forma: Senhor, dá-nos uma mão para receber e um coração para dar. Uma mão para receber e um coração para dar. Porque um coração desprendido, ele entrega, mas ele não entrega por obrigação. Ele entrega por satisfação e com alegria. Bacana isso aqui que esse homem fez. Ele estava falindo, gente. Tem horas que nós temos que entender que entregar não é perder, de forma alguma. Eu estou dando. Você não está dando nada ao Senhor, porque o Senhor não precisa de nada. Muitas vezes o que Ele quer é nos abençoar e para isso Ele testa os nossos corações. Não porque Ele não saiba como nós vamos responder,
mas Ele quer que nós saibamos como é que nós respondemos aquilo que Ele nos propõe, Ele nos sugere, Ele não nos dá efetivamente como uma obrigação. Ele quer saber da nossa voluntariedade, Ele quer saber, sim, da nossa predisposição e da nossa alegria em fazer ou entregar aquilo que estamos fazendo. Então, aquilo que nós entregamos ao Senhor com alegria, seja o tempo, seja o dinheiro, seja um voto, seja o que for, o Senhor sonda o nosso coração para saber se estamos alegres com aquilo que estamos fazendo, né? E aqui, esse homem diz aqui, né? O Chester, ele fala assim, Senhor, dá-nos um coração, não, dá-nos uma mão para receber e um coração para sermos doador, para dar. Ele nunca havia semeado nada na obra de Deus. Naquele momento, o coração de Chester foi tocado e fez um voto de se tornar dizimista. Ó, que fantástico que aconteceu com esse homem. Parece muito com Jacó, quando ele disse, se o Senhor for comigo na minha caminhada, de tudo que o Senhor me der, eu te darei 10%. Né? Enfim, ele se tornou dizimista, Jacó, e ele foi um homem próspero. Né? Mas aqui ele vai dizendo, e naquele momento ele entregou um cheque com o seu dízimo e fez uma oferta especial. Mais de meio milhão de dólares. Olha, gente, que coisa fantástica. Né? Vamos lá. E rapidamente sua rede bancária aumentou consideravelmente, tornando-se um dos maiores empresários do mundo. Dê uma oferta especial pela sua vida financeira e pelo seu projeto de vida. Pense no valor que expresse a sua fé. Cada semente abriga um novo futuro marcado por uma nova colheita. É sobre isso. Semente é para aquele que semeia. Então você não pode guardar uma semente, porque uma semente no seu bolso ela não rende nada. Se você tiver uma semente e você não lançar ela na terra, não lançar ela em Deus, ela vai continuar uma semente. Mas se você lançar ela em Deus, se você lançar sua vida no Senhor, sabe o que vai acontecer? Você vai colher e você vai colher grandes coisas. Eu ouvi esses dias parafraseando ali, né, fazendo, vamos dizer assim, uma história que eu achei bem bacana, que eu quero que você pense comigo. Sabe uma semente, falando sobre um pé de milho. Um pé de milho, quando ele está com a espiga verde, quando ele está com a espiga ali com poucos grãos, ele continua em pé. O que você entende quando aquela espiga está boa? Quando ela está carregada. Quando ela está madura e carregada, sabe o que faz? Ela se curva. Como é que você está? Com o seu coração rígido, em pé, quando eu digo assim, sem entender, sem se dobrar ao que a palavra de Deus tem dito? Ou você se curva como uma espiga cheia de frutos e dizendo, estou pronto para servir? Porque quando uma espiga se curva, é porque ela está pronta para poder servir. Então tem muita gente, às vezes, que diz a palavra de Deus que ela tem dura cerviz. O que é isso? Ela não se curva. Então a questão não é a quantidade de dinheiro, a quantidade de posses ou quão próspero você é, dizendo financeiramente. Mas o quão próspero você é de alma, o quão próspero você é de coração, que você está pronto para se curvar e dizer, eu estou pronto para servir, porque eu estou cheio, eu estou maduro, pode tirar de mim. E sabe de quantos grãos dá numa espiga de milho? Coloca aí no chat. Quantos grãos uma espiga de milho dá? Eu ouvi uma vez que parece-me que 3 grãos dá várias espigas e cada espiga dá em torno mais ou menos de 100 grãos. Gente, é 100 por 1? Será que é isso mesmo? Ou tem alguma coisa parecida com o que a palavra de Deus diz? Para cada espiga de 100 grãos, você plantou somente 1. E é isso que o Senhor tem para mim e para você. Lembre-se da espiga de milho.
Você planta um, o Senhor te devolve várias espigas de 100 grãos. O Senhor vai multiplicar a tua sementeira. Vamos orar então aqui e que essa palavra fique no seu coração. E não esqueça, hoje à noite nós teremos um encontro com o culto de mulheres e que sejamos o sal da terra. Senhor, no nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor querido, por este dia. Obrigado, Senhor, por cada um que pode estar ouvindo essa palavra nesse momento e que a sua palavra seja verdade e princípio na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. Já estamos aí na reta final para romper esse sobrenatural em nossas vidas. Beijo!